A Alemanha do pós-guerra, reparações e repercussões. A Segunda Guerra Mundial tinha terminado. O governo e as forças armadas alemãs tinham-se rendido incondicionalmente. Os vencedores eram os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha. E a Alemanha estava sob a ocupação destas três potências. Para ocupadores e ocupados seria o primeiro ano do pós-guerra, num país destruído. Não conseguíamos passar. Onde eram as ruas, agora havia entulho. Mas a vida começava de novo, entre as ruínas das cidades bombardeadas e destruídas. Estavam cheios de fome, à espera de obter comida. Os alemães descobriam agora o que era ser uma nação humilhada e derrotada. Os poderes de ocupação eram da opinião de que a Alemanha nunca mais poderia estar numa posição bélica. Destruíram o partido nazi e a gigantesca indústria de armamento. Seria uma Alemanha sem armas nem mísseis, que iria ser reconstruída. Podia arrastar o resto da Europa, porque era o motor central da economia europeia. Ocupadores e ocupados dedicaram-se à tarefa de reconstruir o que a guerra tinha destruído. Estava a começar uma nova era, quer para a Alemanha, quer para o resto da Europa. A reconstrução foi feita pelos alemães, não por nós, por estranhos. As linhas férreas subterrâneas e as linhas telefónicas foram reparadas. Em breve, os sistemas de canalização e de esgoto estavam novamente em funcionamento. O que me surpreendeu foi que, apenas 2 meses após o final da guerra, a vida na cidade tinha voltado ao normal, se é que podemos chamar-lhe normal. Por entre as ruínas, o coração da nação alemã começou a bater de novo. Os bombardeiros americanos tinham arrasado a cidade de Ulm, na margem do Danúbio. O centro tinha desaparecido. Elsbeth Zumsteck viveu esta agonia. A guerra tinha destruído a sua casa e a sua família. O seu marido tinha sido morto mesmo antes do final da guerra. Também perdi 2 irmãos. Sabíamos que um deles tinha morrido num submarino. Não tivemos notícias do outro e muitos anos mais tarde tivemos de declará-lo morto. Nesse terrível período comecei a pensar em como podia ganhar a vida. Aquilo de que mais precisávamos era de sapatos. Eram racionados. E pensei começar um negócio desse género. Mas não valia a pena. Não havia materiais nem artesãos. Em Ulm não havia couro nem borracha. Mas antes da guerra, numas férias nos Balcãs, Elsbeth Zumsteck tinha visto sapatos feitos de casca de milho. Pensei que essa poderia ser a solução, mas havia grandes dificuldades. Como calculam, o problema principal era obter os materiais. Não havia milho em Ulm. Nas terras baixas, o milho era cultivado no verão e colhido no outono. Perguntei aos agricultores se podia apanhar as folhas do milho. Eles responderam que sim, e que também podia ajudar a desfolhar as espigas. Ainda nos vejo sob o sol do outono a desfolhar as espigas. As sacas eram transportadas da aldeia para Ulm. Carregámo-las para um carro de bois. Comecei imediatamente a desfiar as folhas para obter o material para fazer os sapatos. Mas havia um longo caminho antes de fazer os sapatos. As mulheres cortavam pneus velhos de bicicleta para fazer as solas dos sapatos de palha. Obtinham cordéis resistentes através da troca de produtos.
Fizemos um par de sapatos muito simples e a notícia espalhou-se. Talvez pudessem obter ali sapatos. As pessoas vinham aos montes, muitas vezes com crianças. Tirávamos as medidas às crianças, traçando os pés em moldes de papel. Uma vez sabendo os tamanhos, podíamos fazer os sapatos. Elsbeth Zumsteg tornou-se uma mulher de negócios e vendeu mais de 3.000 pares de sapatos em 2 anos, dando emprego a 40 mulheres. Uma verdadeira história de sucesso. Registou oficialmente os sapatos e outras criações de milho e foi a sua própria modelo fotográfico. Cada vez gostava mais do negócio. Via-o como um desafio. Era divertido e recompensador. Era exigente e mantinha-me ocupada. Era uma distração da miséria que nos rodeava. Reconstrução em Ulm, tal como por toda a Alemanha. A indústria não tinha sido muito afetada pelos bombardeamentos. Apenas 20% das empresas e fábricas estavam inutilizadas. Mas pontes, linhas e estações de comboios estavam destruídas e precisavam de ser reconstruídos. Berlin bekommt nach und nach wieder den Anschluss an die Welt. Dieser direkte Zug Berlin-Brest-Litovsk hat Anschluss an den Sibirien-Express. Ist es nicht eine angenehme Vorstellung, von der City von Berlin schnurstracks nach Wladiwostok reisen zu können und nur ein einziges Mal umsteigen zu müssen? O que me surpreendeu foi que, apenas 2 meses após o final da guerra, a vida na cidade tinha voltado ao normal. Se é que podemos chamar-lhe normal. As lojas reabriram. Alguns cinemas exibiam filmes. As emissões de rádio e o fornecimento de água estavam em funcionamento. Fiquei muito surpreso. Os alemães merecem respeito por serem um povo tão prático, por recomeçarem a vida, apenas 2 meses depois de uma destruição tão completa. Der Wiederaufbau schreitet ständig vorwärts. Jede Stadt entwickelt ihre eigene Methode von Entrümmerung und Aufbau. Zunächst müssen überall die Ruinen beseitigt werden. Dann heißt es Millionen und Abermillionen von Kubikmetern Schutt abfahren. Hunderttausende arbeiten täglich in allen Zonen an der Wiederaufrichtung ihrer Heimatstädte. Aufräumen und aufbauen. Das ist der Rhythmus, der das Arbeitsjahr 1946 bestimmt. As montanhas de sucata eram transformadas em objetos úteis. Revestimentos blindados passaram a ser frigideiras. Cartuchos de balas passaram latas de leite. E capacetes de aço a peneiras. Na primavera de 1946 houve a primeira feira de comércio do pós-guerra, a famosa Feira de Comércio de Leipzig. Ganz besonderes Interesse fanden diesmal natürlich die Werkzeugmaschinen und die Baumaschinen. Auch bei der Beseitigung der Trümmer und bei der Wiederaufrichtung unserer Städte muss man allmählich von der arbeitsintensiven Wirtschaft zu technisierten Verfahren übergehen. Besonders groß war die Zahl der Ziegelabputzmaschinen verschiedenster neuer Konstruktionen sowie die Apparate für stromlose Fertigung. Os socialistas e os comunistas começavam a impor-se. Na zona soviética, a reforma agrária posterior a setembro de 1945 anulou os direitos de propriedade. In allen Dörfern versammelten sich die Bauern und Landarbeiter. Bauernkomitees oder Bauernausschüsse erhoben ihre fordernde Stimme nach Bodenreform. Sie alle hatten aus der Geschichte gelernt. Die jahrhundertealte Forderung der landlosen und landarmen Bauern nach einer durchgreifenden Bodenreform wurde endlich Wirklichkeit. Todas as propriedades com mais de 100 hectares foram expropriadas e redistribuídas, especialmente a exilados sem terras. A queda do Terceiro Reich parecia assinalar o fim da propriedade privada de uma vez por todas. Mas a reforma agrária agravou a falta de alimentos, uma vez que os novos proprietários não sabiam nada de agricultura. Havia milhões de refugiados que precisavam de ser alimentados. O sistema de racionamento do tempo da guerra falhou. Os alemães estavam desesperados por alimentos, mesmo que fossem apenas ervas. Überall am Rande der Stadt wächst etwas für bescheidene Gänseblümchen kommt als Spinat zu neuer Geltung.
An feuchten, sumpfigen Stellen wächst der großblättrige Huflattich, ein wohlschmeckendes Gemüse. Sogar Kratzdistelspinat empfiehlt der Professor. Und jetzt der Clou. Giersch, das ergiebigste Gemüse. Da braucht man... As forças de ocupação tinham melhor sorte. Justement, il y avait beaucoup de gibier puisque les Allemands ne chassaient plus. Havia muita caça porque os alemães não caçavam. Estavam proibidos de usar armas. Tínhamos um pequeno grupo de caça e trazíamos javalis. Tínhamos um cozinheiro que era açougueiro e que fazia pratos deliciosos. As coisas corriam bem, nós comíamos bem. A população civil, por outro lado, passava fome por toda a Europa. As pessoas desesperadas procuravam restos nas latas do lixo das forças de ocupação. Não havia comércio e o dinheiro não tinha valor. Surgiu uma enorme economia secundária, o mercado negro. Meu Deus, pensei eu, o mercado negro é isto? Deve ser. Será que temos de ir lá trocar bens? Tive de arrastar a minha mãe, que estava muito relutante, mais assustada do que eu. Anne-Marie Gantz, de 16 anos, tinha 3 irmãos mais novos e todos tinham fome. A forte necessidade levou Anne-Marie e a mãe ao mercado negro de Leipzig. Alguém sussurrou, sabão? Outra pessoa, querem café? Depois, um rapazinho com cerca de 12 anos perguntou, precisam de pão? Sim, claro. O que oferecem? Tínhamos cupons de açúcar e dinheiro. Seguimos o rapaz. Mas antes de sairmos do mercado negro, ouvimos um apito. Uma rusga, parte do jogo do gato e do rato do pós-guerra. Em todas as zonas, as forças de ocupação tentavam eliminar este comércio. Mas as rusgas não impediam ninguém. O rapaz tinha desaparecido. O que faríamos? Íamos voltar para trás quando ele apareceu de novo. Bin schon wieder da. Wir, also hinter dem Jungen hinterher. Und dann führte uns Levou-nos a um pátio. hinein. Also mir wurde Fiquei desconfiada. zeigt, Apontou para o terceiro andar. dort oben wohnen wir. Vivemos ali, disse ele. Deram-lhe o dinheiro e os cupons de açúcar. Meine Mutter Vou buscar o pão à minha mãe, disse ele. wollte geben. Und dann standen wir da. Ficámos ali. E o rapaz não voltou. Chamámos várias vezes em voz alta. Hallo. Fez um eco terrível no pátio. Schauerlich in dem Hof. Era assustador. Es war unheimlich. Finalmente fui até à porta. Schließlich bin ich einfach auf diese Haustür zugegangen. Da war ich Fiquei horrorizada. Um corredor escuro abria para o céu. ins Freie. Kein, Não havia escadas, nem apartamento, keine nada. Wohnung, gar nichts. Und im Para lá do corredor só havia grandes montes de entulho. Ausgang Não havia apartamentos no prédio, Lager. apenas a fachada. Also gar keine Wohnung in dem Haus. Nur die Fassade stand noch. Meine Mutter tat mir am meisten Senti mais pena da minha mãe, que chorava. leid. Mir blieb Não podia fazer nada senão consolá-la, vor allen Dingen apesar de estar prestes a gritar de raiva por termos sido enganadas. so war, dass ich hätte schreien können vor Wut, dass wir uns haben so dort reinlegen lassen. Episódio perturbador, mas para milhões de outras pessoas, uma ocorrência diária. Era também objeto de sátira nas notícias. Hier verwandeln sich Schreibmaschinen in Schuhe, Höhensonnen in künstliche Gewisse. Kein Zauberer bringt sowas fertig. Na nun, plötzlich die Polizei. Was denn, will die auch tauschen? Haben Sie eine Ahnung? Razzia! Razzia, sage ich Ihnen. Leider wird die Freiheit auf den Tauschmärkten öfter von gewissenlosen Elementen für Schwarzhandelsgeschäfte missbraucht.
Drücken Sie mal raus mit der guten Lucky Strike. Sehen Sie, die Leidensgenossen warten schon, die den Aufenthalt auf dem Tauschmarkt zunächst mal mit dem auf dem Polizeipräsidium vertauschen. Eram os americanos quem mantinham o mercado negro em funcionamento. Vinham de uma terra de abundância que fornecia tudo o que precisavam: gasolina, máquinas, alimentos. A moeda de troca dos mercados eram os cigarros americanos. Lucky Strike, Camel, Pall Mall. Os americanos vendiam parte dos seus mantimentos aos alemães e aos russos e enriqueciam. Os americanos, como sabemos, são um povo de negócios. O potencial do mercado negro era infindável e eles exploraram-no ao máximo. Eu estava fardado e um jipe aproximou-se de mim, conduzido por um tenente americano. Tinha 20 relógios num braço e tentou vendê-los. Os americanos tinham percebido que os relógios eram muito populares entre os russos. Ele disse: Ivan, queres comprar um relógio? Não, não preciso. E mostrei-lhe o meu. Então compra o Jeep. Eu disse: como vais explicar isso aos teus superiores? E ele respondeu: digo que tive uma avaria e vendo-te o Jeep. Podia-se comprar o inimaginável. As tropas americanas estavam a instalar-se na Alemanha. A aproveitar a vida, Washington ficava muito longe. Era uma altura invulgar. Era difícil porque não estávamos preparados para aquilo. Partiu-se do princípio, como aconteceu no Iraque, que assim que o exército terminasse, o Departamento de Estado e os diplomatas entrariam em cena. Mas a situação arrastou-se. O exército ficou lá durante 3 anos e tivemos de fazer contas à vida. Por vezes recebíamos instruções dos Estados Unidos, do Departamento de Estado ou do Governo, mas não se adequavam à realidade. Dentro das regras, tínhamos de contorná-las. Foi uma abordagem tipicamente americana e improvisada, que nem sempre cumpre as regras. Os americanos eram irresistíveis, tinham carros e dinheiro, eram jovens e descontraídos com muito tempo livre. E eram os vencedores nesses anos do pós-guerra. Um deles era Mickey Dorsey, da Carolina do Norte. Mickey era gestor da cantina da sua unidade em Augsburg, perto de Munique. Queria ser piloto da Força Aérea, mas tornou-se artilheiro de tanque. Lidava com o mercado negro, vendendo pistolas alemãs confiscadas e mantimentos do exército. O jovem da Carolina do Norte estava a enriquecer na Alemanha. E as jovens, as Fräuleins, estavam ali. Tenho de ser honesto. Podíamos ir na rua, ver uma rapariga bonita e dizer: tenho chocolate, tenho collants de nylon. Não era preciso mais nada. Claro que aos 19 anos só pensávamos em raparigas e tínhamos muito chocolate. Mickey Dorsey e os companheiros estavam a divertir-se. Em breve, todos tinham uma namorada alemã. Conheci uma jovem, Maria Geiger, que me levou à sua casa, onde conheci a mãe Geiger e o pai Geiger. Como gestor da cantina, Mickey Dorsey acabou por cuidar de uma nova família. A comida era relativamente escassa na época, por isso levava-lhes café, açúcar e outras coisas, ocasionalmente um pouco de carne. Também matava veado.
Havia um campo com cerca de 200 metros, seguido de bosques. Eu via os veados. Perguntava, não podemos caçá-los? Eles respondiam, não, é proibido matar esses veados. Eu dizia, ora é essa. Peguei na espingarda, fui até ao bosque, escondi-me mesmo na orla da floresta. Os veados estavam no campo. Deitei-me no chão e disparei. Acertei num, que depois limpámos. A bala tinha acertado no coração. Quando o trouxe, tinha a farda cheia de sangue e de lama. Talvez não diga isto bem, mas a mãe Geiger disse, Mickey, estás tão sujo. Dá-me as tuas roupas. Eu tirei as roupas e vesti uma camisa e umas calças do pai Geiger, enquanto ela lavava a minha farda. Mickey Dorsey dava carne à família da namorada e tornou-se o herói da zona. Quando se era amigo de Mickey, não se passava fome. Por vezes havia passeios no carro que o pelotão de Mickey tinha confiscado. Os Geiger tinham muita comida e partilhavam com outras pessoas. Era por isso que as pessoas me conheciam e diziam Guten Tag, Mickey. Todos me chamavam Mickey. Tornei-me muito famoso nesta pequena comunidade. Maria e eu passeávamos junto à igreja de mãos dadas. Apaixonei-me por aquela família. Eram maravilhosos. Nesta época, Mickey Dorsey vivia na Alemanha há mais de um ano. Um dos quase 300 mil militares de ocupação americana. Celebraram o primeiro aniversário da vitória como uma festa de anos. Mickey Dorsey estava cada vez mais rico, ganhando tanto no mercado negro que conseguia poupar todo o ordenado do exército a fim de realizar um sonho antigo. Nessa altura, exceptuando enviar dinheiro para casa, não se pensava em poupar muito. Eu filo e enviava para casa porque pensava comprar um carro novo ou um avião quando chegasse a casa. Foi o que fiz. Comprei um carro e um avião. Tal como diz o título do filme, tinha caído uma estrela do céu. Mas a vida na Alemanha não era para sempre. A repatriação foi organizada segundo um sistema de pontos. No final do verão de 1946, foi a vez de Mickey Dorsey e de centenas de outros camaradas regressarem aos Estados Unidos. Adeus, Alemanha. De regresso a casa, as recordações da guerra longínqua permaneceram, embora agora mais parecesse um jogo com contornos cômicos. Os americanos tinham trazido consigo muitos troféus. Mickey Dorsey também trouxe muitas recordações nazis. Mas não tinha esquecido os Geiger. Quando voltei aos Estados Unidos, enviava encomendas com doces, café e colãs de nylon para a Maria. Era muito raro haver colãs de nylon nessa época. Açúcar e por aí fora. Durante um ano ou dois, enviei encomendas. Mickey Dorsey não era o único que enviava encomendas para a Alemanha. Para aliviar as dificuldades do pós-guerra, os americanos montaram uma organização de ajuda privada, CARE. Em 1946, chegaram à Alemanha 2 milhões de encomendas da CARE. O programa das encomendas da CARE foi um movimento espontâneo que foi organizado pela vontade das pessoas.
Como é típico, o cerne da organização foi o povo americano, que não esperou pelo governo. Organizaram-se sozinhos e tomaram a iniciativa depois de ouvirem dizer que as pessoas passavam fome na Europa. Não só para a Alemanha, mas também para a Bélgica, era por todo lado onde fosse necessário. Os alemães também tentavam desesperadamente ajudar-se a si mesmos. Der Großstädte erging der Ruf, jedes brachliegende Land zu bebauen. Nur wenn sich jeder bemüht, dem Acker einen guten Ertrag abzuzwingen, kann der Hunger gebannt werden, der einem verheerenden Krieg stets auf den Fersen folgt. An der Stelle, wo in Berlin einst der schöne Tiergarten stand, verwandeln viele fleißige Hände das Schlachtfeld in einen Gemüsegarten. A Cruz Vermelha Sueca ofereceu comida às escolas do distrito do Ruhr. Milhões de crianças habituaram-se à refeição sueca, como era conhecida. O Exército de Salvação, os Mormons e os Quakers doaram roupas e provisões. Mas a situação agravava-se. Devido à divisão em 4 zonas de ocupação, a economia da Alemanha estava fragmentada. Tínhamos uma Alemanha dividida. Os produtos alimentares e o carvão estavam em zonas diferentes. Iríamos tratar a Alemanha como um país unificado? Era o que os soviéticos queriam. Porque achavam que os americanos iam cansar-se e voltar para casa e poderiam ficar com o país para si. Os poderes de ocupação tinham acordado tratar a Alemanha como uma entidade económica única, mas o comércio e a troca de bens entre as zonas eram praticamente inexistentes. Os russos e os americanos ocupavam vastas áreas de agricultura. Os britânicos estavam no distrito de Ruhr. But the one thing on which all reconstruction depends is coal. Without coal, there can be no power and no transport. In Essen, our coal control has taken over the Krupp family mansion as its headquarters. And from here, we organize the output and distribution from the whole Ruhr coal fields. Last summer, what was called Operation Coal Scuttle brought 30,000 miners back from the Wehrmacht. But today, the great problem is moving the coal from the pithead to the liberated countries, to the German power plants and to the Allied military dumps. For the Germans themselves, there is no coal. They must go out in the woods and parks to cut wood, to strip the bark off the trees, to collect brushwood and carry it home in handcarts and prams. No final de 1946, instalou-se inverno gelado. Der bitterste Frost seit Jahren mit Temperaturen von unter 20 Grad verhinderte vielerorts Arbeit und Aufbau, lähmte Wirtschaft und Verkehr, gefährdete Leben und Gesundheit. Os portos congelavam. O pouco carvão que os alemães possuíam após a reconstrução mal podia ser transportado. Estava muito frio. Recordo especialmente